Vamos lá, Caião, muito bom dia, boa semana pro senhor. Para nós, tudo bom, Edgar? Tudo beleza? Vamos começar aí com a nossa página internacional, mas pra tua tristeza não vai ser o casamento real. Rapaz. A gente já vai falar disso, mas em outro momento do programa, tá? Tá bom, eu quero comentar o casamento. Sei que você ficou ligado nos carros que levaram a realeza, né, para a igreja, para a capela de St. George. Até eu queria casar com o Príncipe Harry, fiquei com vontade de casar com o Príncipe Harry, só pra dirigir aquele Jaguarzão. Vamos lá, Caio, mas o assunto com você nessa abertura do Morning Show é sobre o pleito na Venezuela, né? O ditador Nicolás Maduro saiu vitorioso mais uma vez. Pero no mucho, né? Porque nunca dá pra saber, né? A lisura, digamos assim, dessa eleição aí. Você sabe quem ia com ele pro segundo turno se tivesse lá na Venezuela? Não era o Henry Falcón? Não. Falcón? Não, senhor. Mas ele tava, inclusive, era sendo apontado. A abstenção. A abstenção, sim. A abstenção. Certo, o você me pegou. Falcón, verdade. Te peguei na curva. Verdade. O Henry Falcón ficou em segundo lugar, mas com 20% dos votos válidos. O Nicolás Maduro sagrou-se aí mais uma vez presidente com 68% dos votos válidos, mas a abstenção foi gigantesca, 54% da população não votou. Na verdade seria a grande vencedora, né, dessas eleições de 2018, a partir de 2019 a presidência da Venezuela. Houve praticamente nada de adesão aí nos votos válidos, a população protestou não indo votar, porque lá não é obrigatório, as pessoas não foram, e aí, das que foram, esse foi o resultado. Nicolás Maduro com 68% dos votos válidos, Henry Falcón com 21%, isso equivale a 1,8 milhões de eleitores, é um número bastante baixo, e o pastor evangélico Javier Bertucci ficou com 11% dos votos válidos. Agora você começou a anunciar esse assunto, você para me chamar falou que foi uma eleição bastante contestada e bastante contestável. Aliás, grande parte da comunidade internacional sequer reconhece esse resultado. E o segundo colocado, o Henry Falcón, também não reconheceu. Ele falou, não vou reconhecer nada disso porque o Nicolás Maduro ele se usou da máquina pública para manipular os resultados. Não é a primeira vez que a gente fala sobre a Venezuela aqui no Morning Show. Aliás, em todo noticiário se ouve falar muito, porque desde 2013 está numa grande recessão econômica, a inflação, hiperinflação lá, ultrapassa a casa dos 14.000% ao ano. Então é uma situação bastante complicada. E para se perpetuar aí no poder, o chavismo já há muitos anos no poder, houve toda uma manipulação, sobretudo em cima dessas eleições. O Nicolás Maduro sabia que não tinha chance, ou tinha pouquíssima chance de se reeleger, porque a Venezuela está indo de mal a pior. O salário mínimo lá não chega a 180 mil bolívares. E você vai comprar um tênis no mercado, ele custa 450 mil bolívares. E sabendo disso, a economia indo muito mal, as pessoas não querendo ir aos mercados, o que o Nicolás Maduro fez? Ele montou alguns pontos próximos aos pontos de as tendas votação, vermelhas. As tendas vermelhas, exatamente. Algumas até dentro dos liceus onde se votaria e tal. E o que acontecia lá? O Nicolás Maduro falou para a população, olha, quem for e levar a sua carteirinha lá, a gente vai dar atendimento médico, vai dar uma cesta básica e ainda vai dar uma bolsa eleitora, equivalente a $11. Pagou uma grana para fazer... É a oficialização do voto de cabresto, né? Exatamente. O chamado voto de cabresto. Para fazer com que as pessoas fossem votar nele. Agora, a gente, como não é a primeira vez que falar isso aqui no Morning Show, não custa relembrar. O que o Nicolás Maduro vem fazendo para ser tão contestado? Os principais opositores dele, ele foi dando ao longo dos meses jeito para essas pessoas se tornarem inelegíveis e também, inclusive, serem acusadas de crimes, em que muitos casos não se provou nada, mas dessa forma, não só algumas foram para a cadeia, alguns opositores foram para a cadeia, outros ficaram inelegíveis por algumas questões aí que equivaleriam à nossa ficha suja e daí por diante. O Nicolás Maduro também obtém o controle da imprensa, ou seja, é vazado aquilo que lhe interessa ou não, e por isso União Europeia, Estados Unidos, Peru, Chile, Canadá, Argentina, Estados Unidos não reconheceram essas eleições desse domingo. Não reconhecem. Todo mundo pedindo uma nova eleição. O que a gente sabe que vai ser muito difícil acontecer, já que na ditadura da Venezuela quem manda é o Nicolás Maduro. Aí você fala, Caio, mas e o Brasil? Reconhece ou não reconhece?
O presidente Michel Temer, 2 finais de semana atrás, ele falou assim, olha, é o seguinte, a gente precisa manter o mínimo de relação com a Venezuela para continuar as negociações. Embora em dezembro tenha tido aquela saia justa entre os embaixadores, o embaixador brasileiro na Venezuela foi expulso e o mesmo com o venezuelano aconteceu aqui no Brasil, o presidente Michel Temer não se posicionou abertamente como Sebastián Pinheira, como Maurício Macri da Argentina. Eles falaram, não reconhecemos, não vamos reconhecer. O presidente Michel Temer falou, olha, essas eleições a gente também não reconhece, mas não é nada oficial. O presidente Michel Temer tratou esse assunto com muita cautela para não falar, me desculpe a palavra, bunda molice, Edgar. Ô, Tonholi, fala, Vini, o Maduro votou logo às 6 horas da manhã, né, quando abriu lá as eleições, e depois ele foi ali na TV estatal pedir para que as pessoas fossem votar, porque ele já sabia do alto número de abstenções, né? Ele falou, e quero que vocês votem para exercer o seu direito à democracia, né? Sim. Que democracia é essa do Maduro, né? Olha, é a mesma do PT, viu? Exatamente. O Tonholi, vamos lá, além do que o Caio falou, aí são vários os pontos contestáveis dessa eleição já totalmente direcionada. Ele falou das tendas vermelhas, mas a fronteira foi fechada com o Brasil para evitar que venezuelanos saíssem, viessem para cá. O horário, né, da votação foi estendido exatamente porque se apontava ali um favorecimento ao Nicolás Maduro, se esses eleitores atrasados, digamos assim, pudessem votar, porque você viu como o Vini disse, teve uma campanha dele, né, já sabendo do alto número, do alto índice de abstenção, para que os venezuelanos fossem às urnas votar. Quer dizer, muitos pontos aí contestáveis, hein, Tonholi? Eu queria atualizar as notícias antes de mais nada, Edgar. Olha aqui, ó. Em nota emitida na manhã dessa segunda-feira, o governo brasileiro, a nota oficial, juntamente com os países integrantes do Grupo de Lima, afirmou que não reconhece a legitimidade do processo eleitoral realizado pela Venezuela no domingo. Então, Temer acaba de não reconhecer. Agora, há algumas semelhanças entre o que acontece na Venezuela e o que acontece em Cuba, no sentido de como se mantém o regime. O regime se mantém assim. Você nomeia os chamados lugar-tenentes ou mãos longas do teu poder e fala, olha, se você apoiar cegamente o partido, você terá... Por exemplo, em Cuba, os oficiais que sempre apoiaram Fidel Castro tinham uma casa em Havana, uma casa na praia e 2 carros russos ou soviéticos na época, marca Lada. Então, se você apoiar o governo loucamente, desvairadamente, você vai ter um nível de vida muito parecido com uma classe média norte-americana. O Maduro... Achei que você fosse falar, se você apoiar loucamente, você vai ter um Niva, que é um dos carros da Lada. Lada Niva. Um jipinho da quadradinho. Eu tive um jipinho dele e não apoiava o Fidel. Duas alegrias, Edgar. E o que acontece? Acontece o seguinte, o Maduro copia esse modelo e ele mantém uma população passando fome loucamente e os lugares tenentes apoiando. Lugares tenentes montando esses pontos vermelhos para você forçar que votem no Maduro. Os lugares tenentes mantendo a famosa carteira da pátria, que quem vota no governo ganha benesses do Estado. E aí, acho que o Brasil e 14 países não terem reconhecido na manhã dessa segunda-feira as eleições passam menos por isso do que a expressividade dos números. Você tem 20 milhões de eleitores lá e apenas 8,6 milhões, ou seja, 43%, participaram da votação. E participaram com uma coleira no pescoço, sustentando. Se você não votar, você perde certos direitos, que são direitos, assim, pífios, como comprar um frango, comprar um pedaço de carne, e por aí vai. O mesmo esquema foi adotado na Rússia entre 2008 e 2012, quando o Vladimir Putin não podia se reeleger como presidente, e ele colocou Dmitry Medvedev. A tradução do russo para Medvedev é Ursolino. Ele colocou um Ursolino no lugar, o cara cumpriu 4 anos, aí o Putin voltou de novo. Então esses caras sabem como driblar
os meandros de uma suposta democracia para se perpetuarem no poder. Só que o da Venezuela ultrapassou todas as barreiras, inclusive as de Cuba. Aí eu vejo muita semelhança com o que acontecia aqui com o Lula em 2002 entrando, depois houve uma expansão do PT. Se você olhasse o mapa, tudo com uma pontinha vermelha, o que era de prefeitura, o que era de governo PT, você via ali a coisa crescendo para o PT. O Lula, em 2010, conseguiu colocar a Dilma num primeiro governo desastroso, conseguiu reeleger a Dilma naquele placar apertado com o Aécio Neves. Você via, apesar de todos os escândalos, já desde 2005 com o Mensalão, essa perpetuação já caminhando ao norte. E uma das falas do Lula agora, poucos dias antes dele virar presidiário, foi ele falando que ele tinha um grande arrependimento, que era não ter controlado mais a imprensa, porque na visão dele ele caiu pela imprensa e não pela falta de caráter dele. E você vê muita semelhança com o PT, nessa coisa do Nicolás Maduro, nessa ditadura, porque você vê um investimento absurdo dentro da realidade deles no Exército. São quase 500 mil homens no Exército Nacional e na polícia não chega a 30 mil homens. Então existe uma diferença muito grande. O Nicolás Maduro ele se blinda, a população que se lasque e o salário mínimo continua refém dessa hiperinflação de 14.000%. Exatamente como o PT fez aqui. Ele criou nova classe média com a chamada linha branca, o incentivo dos carros, subsidiando gasolina, subsidiando conta de luz. Você viu depois em 2012 tudo explodindo, porque era tudo falso, era o povo pagando para ele ter a falsa sensação de que era o governo subsidiando e não tendo dinheiro depois nem para comer male-male a partir de 2014. Você me desculpe, Caio, mas comparar a Venezuela com o Brasil... Não, guardadas as devidas proporções, claro. É um ataque à democracia brasileira. Nós temos instituições que tiraram essa quadrilha do poder e que vão continuar tirando as quadrilhas subsequentes do PT, do PSDB, do MDB, do PP, do PR. As nossas instituições funcionam. Haja vista que os americanos falam, como é que você tem um país que em poucos anos faz o impeachment de 2 presidentes? É porque a nossa instituição funciona. Nós tiramos Collor, nós tiramos Dilma, nós prendemos Lula. Não tem como comparar nem sob o PT com a Venezuela, porque tá aí o Ministério Público para botar todo mundo na cadeia e os vagidos de um juiz Sérgio Moro para colocar todo mundo na cadeia, como faz o Marcelo Bretas. Nós temos instituições e sempre tivemos, e é muito temerário comparar em qualquer circunstância o Brasil com a Venezuela. Não, eu concordo, eu concordo e até fico feliz que as instituições funcionem e que existe um abismo de diferença entre Brasil e Venezuela. Porém, as instituições funcionam e eu não tô aqui para chincalhar nenhuma delas, Ministério Público, polícia, a gente precisa desses caras, do judiciário. Só que a gente tem a queda do Collor mais por uma vontade política do que por um funcionamento das instituições, ao meu ver. A Dilma fala também que ela caiu por vontade política. Não, eu digo isso no começo da década de 1990. Inclusive, ao longo dos anos 90, a gente tinha o engavetador-geral da República. A gente tem a questão de que... Esse foi no governo Fernando Henrique Cardoso. Sim, nos anos 90. Agora, a gente tem algumas tentativas, não dá pra gente negar. Você pega o exemplo do Fernando Segovia, na Polícia Federal. Existe alguma dúvida de que era uma tentativa para abafar casos? Então, as classes políticas tentam, da maneira delas, sempre fazer com que essas instituições não funcionem. Porém, graças a Deus, elas funcionam. Então, foi só uma comparação guardadas as devidas proporções. Eu não sou também alienado a ponto de achar que o Brasil é a mesma coisa que a Venezuela. Mas que se pudessem fazer, fariam.